Tudo bem? Maravilhoso? Repita comigo então. Sou filho de Deus. Sou alegre. Sou feliz. Sou filho de Deus. Sou alegre. Sou feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. E na Seitonei, quando a gente faz muito obrigado, a gente faz como? E muito obrigado. Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso, legal. Parabéns. A gente vai falar um pouquinho de tribo. Qual é a sua? Tá? Qual é a sua tribo? Qual é a sua tribo? Qual é a sua tribo? Não é uma tribo indígena, na verdade. A gente está falando... Atenção. Pessoal. Olha só. A gente está falando, na verdade aqui, das várias manifestações da vida humana, né? Na Seitonei, nós partimos assim de um princípio que nos ensina que a primeira declaração iluminadora da Seitonei nos ensina o seguinte: declaramos transcender todo sectarismo religioso e, reverenciando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. Viver em fiel obediência à lei da vida significa respeitar a diversidade da vida. Diversidade da vida significa a gente aprender a respeitar as várias manifestações culturais, individuais do ser humano enquanto ser humano. Por isso que nós lá na escola encontramos, né, os punks, encontramos os mano, encontramos os emos, né? Certo? Não é verdade? A galera do fundão, né? Enfim, a gente vai encontrando todo mundo. E a proposta, na verdade, agora, é a gente compreender. Na verdade, a proposta é a gente compreender que, se nós partimos deste princípio que somos filhos de Deus, nós devemos, por detrás da aparência manifestada, punks, emos, gótico, gays, nós devemos respeitar a vida que se aloja por detrás desta aparência. E o professor Seiichi Taniguchi, ele nos ensina, nesse livro, Você Pode Se Tornar Uma Pessoa Maravilhosa, algo muito interessante, que existe, às vezes, veiculando pela internet também, né, um grupo muito radical, talvez, de pessoas, né, até que tentam suicídio. E neste livro aqui, na página 54, ele lê uma carta de uma jovem. E olha só que interessante. Ela diz: gostaria de pedir conselhos ao senhor. Olha só. A minha dúvida é sobre o ambiente familiar e o temperamento. E queria saber também até que ponto uma pessoa pode mudar. Estou achando que não tenho mais salvação, olha só, e poderia me suicidar. Mas ainda estou viva porque sou indecisa e porque não tenho coragem de me matar. Desde pequena, nunca me diverti com as amigas. Agora acho que tenho alguns amigos, mas quando tinha 3 anos, na fase mais importante para a formação da personalidade de uma pessoa, minha mãe ficou doente e foi internada no hospital. Por isso, durante algum tempo, fui criada pela minha tia. Não saía de casa, não tinha crianças na vizinhança e ficava sozinha com os meus livros e a TV, que eram os meus amigos. Minha mãe esteve doente até eu ter mais ou menos 5 anos. Agora, ela está boa e até trabalha fora. Como cresci nessa situação, sou tímida. Apesar disso, gosto de ser notada. Mas na frente dos outros não consigo rir com naturalidade, muito menos chorar. Isso significa que ela não era emo. Pareço uma autista. Este ano, comecei a ficar preocupada com o meu temperamento e tentei mudar. Procurei ser mais alegre, queria ser mais querida pelas pessoas. Acho que consegui mudar um pouco, mas ainda não consigo rir com naturalidade na frente dos outros.
Não consigo demonstrar com franqueza os meus sentimentos. Estou me esforçando em mudar. Estou me esforçando mesmo. Por causa disso, o meu aproveitamento escolar caiu um pouco. Antes, eu era a 4ª ou a 5ª classificada. E agora, caí para a 8ª. Mas isso não tem muita importância. Se com isso posso mudar e tornar-me mais humana, não me importo. O mais triste é o fato de eu não conseguir demonstrar os meus sentimentos. É muito, muito triste, porque mesmo quando prejudico alguém sem querer, não consigo pedir perdão chorando. E olha só, ela vai dizer assim, às vezes penso, se todos acham que não tenho coração, vou me suicidar para que me compreendam. Já não sei mais o que fazer. Deveria suicidar-me agora mesmo para que todos me compreendessem. Mas como este ano tenho de prestar exame de admissão a um curso colegial, quero morrer após o exame. Quero mostrar a todos que tenho pelo menos coragem para suicidar. Por favor, responda-me o mais breve possível. Estou aguardando a sua resposta. E mais uma coisa, não consigo agradecer a meus pais, pois atribuo a eles a culpa deste meu temperamento. E olha só que interessante. Na verdade, ela vive nesse contexto porque com certeza, de alguma forma, ela foi influenciada pelo meio que ela vivia, como ela era sozinha, diz na infância. A televisão, com certeza, a influenciou negativamente quando passa aquelas reportagens de jovens suicidas, etc. e tal. E olha só que interessante o que o professor Seitz vai responder para ela, o que o professor Seitz vai ensinar para ela. Li a sua carta. Entendo o seu sofrimento por ser tímida e não conseguir demonstrar bem os seus sentimentos, nem chorar na frente dos outros. Mas um pouco de timidez todos têm. A diferença é que umas são mais tímidas que as outras. Você está chateada porque na hora de se despedir de algum colega, todas as meninas costumam chorar, menos você. Mas isso não é motivo para se recriminar. A maioria dos japoneses pensa que todos precisam demonstrar os seus sentimentos da mesma forma e reagir do mesmo modo diante de uma situação. Mas não deve ser sempre assim. O ser humano possui, olha que interessante, o ser humano possui peculiaridades e todas as pessoas do mundo devem respeitar as peculiaridades umas das outras. O importante é saber que todas as pessoas possuem um coração bondoso e que procuram demonstrá-lo através de atitudes. Portanto, tome igualmente a iniciativa de praticar atos de bondade. Você não estará se preocupando demais com o que os outros pensam? Se você ficar se condenando muito, o seu rosto se tornará sombrio e não conseguirá sorrir. Por isso, antes de mais nada, perdoe e ame a si mesma. E também é muito importante agradecer aos pais que geraram, ao invés de culpá-los por tudo o que acontece. Aí o professor Seitz diz assim: a sua vida melhorará cada vez mais, com certeza, porque você agora conhece a Seiichi Onoe e participa das reuniões de juvenis ou dos jovens, e participando dessas reuniões, com certeza, você vai aprender cada vez mais. Aqui ele está se referindo, na verdade, a esse grupo que tenta influenciar a juventude, no sentido, a galera toda, no sentido de, eu estou deprimido, eu sou diferente. Mas, na verdade, você vai perceber que ninguém, aparentemente, fisicamente, é igual. E todo ser humano também é altamente influenciável. Olha só como a gente é influenciável. Dá uma olhadinha pro seu colega do lado agora. Olha pro seu colega, dá uma olhadinha. Desliga o celular, olha pro seu colega. Olha mais um pouquinho. Olha mais, pode olhar, olha. Olha mais. Pronto. Agora olha aqui pra mim. 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 Olha que interessante. O comando era só para olhar. No entanto, quando você olhou, você se abriu feito um paraquedas. Porque você é influenciável. Nós somos influenciáveis. E hoje, os grupos que existem e que estão surgindo cada vez mais, as tribos que estão surgindo cada vez mais, elas têm realmente essa peculiaridade de estar nos influenciando sempre. Pessoas que gostam
de hip hop não andam com pessoas, na maioria das vezes, que gostam de pagode. Pessoas que gostam de expressar a sua emoção, de chorar, etc. e tal, geralmente anda com esse mesmo tipo de pessoa. Ou seja, você consegue observar lá no colégio, por exemplo, aonde encontra-se os emos da escola, onde se encontra os punks da escola, onde se encontram as patricinhas da escola. Não é assim que é o nosso meio, o nosso habitat. Agora, uma coisa muito importante que nós precisamos vivenciar realmente é o fato de que nós precisamos aprender, independentemente da tribo que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a respeitar a nossa própria também individualidade. Porque nem tudo que o outro faz é necessário que você faça. Principalmente quando aquilo é prejudicial. Porque os caras vão para a balada, e lá na balada rola um baseado, um negócio diferente. Ah, eu tenho que fazer também, porque eu vou ser igual, porque eu faço parte da tribo. É necessário a gente aprender a respeitar a individualidade, respeitar a diversidade da vida e olhar para si mesmo com os olhos de Deus. Não importa se você é punk, emo, não importa se você é mano, mina, isso não tem importância. Mas o importante é você não perder, em hipótese alguma, essa característica do respeito incondicional à grandiosa vida que existe dentro de você. Porque você, na verdade, antes de ser somente este corpo carnal, você é um maravilhoso filho de Deus. E não há necessidade alguma, de você machucar o seu corpo, que é o presentinho que você ganhou do papai e da mamãe, porque o outro também faz. Você pode ser você, independentemente daquilo que o outro esteja fazendo. Por isso que é importante, quando a tribo que você vive, o meio que você vive, você percebe que os caras estão fazendo atos terroristas, violentos, contra a sociedade, contra o cesto de lixo, contra o telefone público. Ah, para eu ser aceito nesse meio que eu vivo, eu também tenho que fazer a mesma coisa? Será que eu tenho que fazer a mesma coisa? Será que eu tenho que fazer a mesma coisa? Todo mundo de novo. Será que eu tenho que fazer a mesma coisa? Exatamente. Ou seja, você precisa perceber que você é responsável totalmente pela sua vida. Que você é o Filho de Deus perfeito e maravilhoso. Tem um amigo nosso, lá no interior do Paraná, que ele, durante muito tempo na vida, ele foi influenciado pelos amigos. E ele, numa ocasião, ele foi para uma balada. Nessa balada que ele foi, era o estilo, uma rave, E rave, você sabe como é que é. É a mesma música o dia inteiro, a mesma droga, E o povo fica pulando e... E o povo pula. E continua pulando. E na verdade, nesse dia, existiu lá um papo que todo mundo começou a zoar com ele. Porque, você tem que fazer o que a gente está fazendo. Você tem que fazer o que a gente está fazendo. E ele não queria, na verdade. E eles estavam oferecendo para ele, uma substância tóxica, uma drogazinha lá, uma bala. E aí, para ele não ficar diferente, ele acabou utilizando. Mas como ele já tinha essa consciência de não querer, porque a droga, na verdade, ela é realmente uma droga e acabou ocasionando nele uma reação muito forte. Tá? E ele acabou, na verdade, entrando em coma. De uma única balinha. Entrou em coma. Acabou a festa, tiveram que levá-lo para o hospital. E olha só que engraçado, que quando o médico disse que ia demorar um pouco, voltar, sabe? Aí ele disse que ouvia o médico falando. E a única coisa que passava na cabeça dele, ele dizia assim: eu não quero morrer. Porque eu quero dizer para o meu pai o quanto eu o amo. Quero dizer para minha mãe
o quanto eu a amo. Que eu estou profundamente arrependido, eu jamais podia ter feito aquilo que eu fiz. Que ele até então nunca tinha feito. E a galera toda achava, você faz parte da tribo, mas você não assumiu a nossa personalidade. A nossa característica aí é ir para a balada e usar droga. E ele não fazia aquilo. Mas no momento que ele fez, aconteceu essa situação, justamente talvez para ele refletir que ele devia realmente continuar com aquela mesma postura. A postura de saber dizer não. Eu posso ser igual a você na vestimenta, eu posso usar os mesmos adereços, o mesmo colarzinho, o mesmo boné, um tênis igual, uma calça larga igual. Mas se você está fazendo algo que prejudica violentamente a sua vida, isso eu não vou fazer. E é esse respeito, na verdade, que a Seichonoye vem nos ensinando através dessa declaração. Declaramos transcender o sectarismo religioso e reverenciando a vida. Respeitando a vida, viver em fiel obediência à lei da vida. Respeitar a vida significa você compreender que você, antes de ser corpo carnal, você é um filho de Deus perfeito e maravilhoso. E quando você se conscientiza que é filho de Deus perfeito e maravilhoso, independentemente de estar aonde quer que esteja, na balada, em casa, no colégio, com a sua turma, com a sua tribo, você vai sim, sem magoar ninguém, você vai conseguir simplesmente dizer não, porque essa atitude não é aquilo que eu desejo para mim, não é aquilo que eu aprendi lá na minha casa. E esse comportamento é de fundamental importância, porque muitas das vezes a gente vai na onda. Vamos lá, na onda. Né? A gente vai na onda. E aí, justamente quando a gente vai na onda, é que de repente, quando passou a onda, em questões de milésimos de segundo, a onda passa e bate imediatamente um arrependimento de ter feito algo que não deveria ter feito naquele exato momento. Por quê? Porque aí você está contrariando a lei da manifestação da vida. É simplesmente isso, a lei da manifestação da vida. Portanto, é de fundamental importância que cada um de vocês agora, juvenis aqui presentes, que sabem dessa responsabilidade, que descobriram que você não é somente este corpinho, que por detrás deste corpinho existe uma grandiosa vida de Deus pulsando dentro de você, você passe a olhar para você com esses olhos de Deus, com os olhos do amor. E olhar para você com os olhos do amor é nada mais, nada menos do que se respeitar, do que se amar. Ok? E este processo é um processo maravilhoso da atitude do Filho de Deus. Tudo bem? E eu gostaria que vocês, chegando lá na regional, adquirissem esse livro, estudassem esse livro, começassem realmente a se integrar cada vez mais desta grandiosidade, despertassem para a grandiosidade da vida de Deus que habita dentro de ti. Nunca se esqueça, você é filho de Deus, e para um filho de Deus tudo é possível, a partir do momento que ele passa a respeitar a si mesmo, naturalmente ele respeita o outro e a diversidade do outro. Muito obrigado.